Olá! Você está na quinta temporada do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E nesse ano, a gente traz muitas novidades para você que já nos acompanha aí há algum tempo. Bom, para começar, a gente vai falar hoje sobre as características do modelo norte-americano de lojas de conveniência. E para falar desse tema, eu convidei o RJ para contar para a gente essa grande novidade, essa grande experiência e contar para você, nosso revendedor, nossa revendedora, as novidades, as tendências, os diferenciais que você pode aplicar aqui no Brasil. Bora lá começar esse conteúdo? Tudo bem, RJ? Quanto tempo? E eu tô ansiosa para ouvir você, para falar um pouquinho do que você está ouvindo e vendo aí nos Estados Unidos. Eu sei que você tem agora um canal, né, que eu vou deixar para você contar aqui pra gente, dessa super novidade que você está contando aí no seu Instagram. E eu queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, né, por nos dar essa oportunidade de ouvir aí o que você está vivendo essa experiência aí nos Estados Unidos. Karen, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui nesse podcast que, puxa, brilhanta o mercado brasileiro, o mercado de varejo, né? Não só os postos de combustível, mas as lojas de conveniência com o conteúdo e os convidados que você tem trazido. É uma honra muito grande para mim estar aqui. Hello, everybody! Estamos aqui na... É isso aí, RJ. Então, agora eu queria que você contasse para a gente, assim, exatamente, né, essa sua experiência aí nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da sua jornada. Como é que foi aí essa decisão de ir para os Estados Unidos e acompanhar toda essa, né, viver essa experiência, toda essa jornada que você está vivendo aí? Porque uma coisa é a gente estar aqui no Brasil, a gente ler muita coisa, a gente acompanhar muita coisa, a gente pesquisar muita coisa, mas outra é viver, né, RJ? Na prática aí, né, colocar os pés, colocar as mãos, ver, discutir com as pessoas, tirar suas próprias dúvidas e experiências. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que está sendo essa jornada aí nos Estados Unidos, na terra do Tio Sam? Olha, essa jornada que eu batizei como Vivendo o Varejo Americano, o objetivo principal dela era tentar entender, né, como é que pulsa o varejo aqui. Nós temos uma característica muito próxima, porque nós, né, todo o Ocidente foi muito influenciado pela cultura norte-americana, então o nosso varejo ele segue também esse padrão. Mas eu queria beber essa água da fonte, né? Então já tinha esse desejo de passar 30 dias no lugar, conhecer o lugar, conhecer a cultura do lugar. Isso a gente estava, eu e minha esposa, a gente estava planejando fazer isso na Europa. Quando depois da minha visita à NRF em Nova York, eu cheguei para ela e falei, olha, vamos passar 3 meses nos Estados Unidos, você consegue? E aí a gente fez todo um planejamento, né? Foram 17 estados. Eu tinha planejado a princípio 19, mas conseguimos visitar 17 estados. A gente levou o nosso filho de 3 anos, então tinha essa preocupação, essa limitação. Isso melhorou mais ainda o nosso planejamento. A gente teve que planejar muito bem e foi assim, tem sido algo espetacular. Porque quando a gente fala de varejo, todo mundo pensa os centros comerciais na Europa, você pensa China, você pensa Los Angeles, Nova York, Miami. Só que dentro desse projeto, cara, eu visitei as cidades do interior. Eu cruzei vários estados, né? Então eram 5, 6, 8 a 10 cidades em cada estado, sendo visitadas, de comércio local, as lojas de departamento, né? A mobilidade, a forma de locomoção. Então, assim, foi um momento de aprendizagem incrível, né? Então eu tive parte desse projeto foi feito por avião, foi feito em motorhome, né? Eu passei 24 dias, 25 dias viajando nos Estados Unidos com motorhome, que é uma experiência à parte, tá? Muito A bacana, gente né? pode é uma experiência completamente à parte, né, para os viajantes, é um outro estilo de viagem
mas encantador, é maravilhoso. Uma vez eu vi uma pessoa falando, dizendo: o bom do motorhome é que você para onde você quer, você tira foto, você toma café. E eu tomei café no Grand Canyon, cara, né? Olhando para aquela vista, eu posicionei o motorhome para a janela ficar virada para Ai, onde eu a quero ver gente essa tomou um foto, café da viu? manhã. A gente tomou um café da manhã olhando para o Grand Canyon, depois desceu, foi lá ver, olha, muito perigoso, tá? Já vou logo avisando. Não tem aquela segurança. Eu pensei que tinha aqueles alambrados, não tem nada. Se a pessoa tomar cuidado ali, cai. Mas voltando ao Grand Canyon, essa viagem, então, assim, foi uma viagem parte de avião, parte de motorhome e uma outra grande parte de automóvel. Visitando hotéis, fazendo check-out, entendendo como é que é a dinâmica de hospedagem do norte-americano, comprando, eu passei, foram 2 meses e meio se alimentando do varejo, de lanchonetes, de restaurantes, de supermercados. Tem praticamente as maiores redes de supermercados aqui dos Estados Unidos, sem contar que cada parada para abastecimento era uma loja de conveniência diferente. Então tem muitas histórias, tem muita coisa. A gente não conseguiria nem colocar aqui só no podcast tudo o que eu consegui vivenciar nesse período que eu passei nos Estados Unidos, mas o mais importante é que a gente conseguiu pegar um raio-x. Se você olhar o mapa dos Estados Unidos aqui, Karen, eu fiz praticamente um triângulo. Eu fiz assim, cheguei aí no Canadá, desci aqui para essa parte da costa oeste e depois voltei. Então fiz quase um triângulo Uhum. cruzando os Estados Unidos de ponta a ponta. Bacana demais, viu? Assim, algumas coisas que você disse aí que me trouxe aqui à mente, né? A importância do planejamento, porque você falou que fez esse planejamento muito bem feito aí, até porque você estava levando sua família, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente poder reforçar aqui para o nosso revendedor, para a nossa audiência. O outro ponto é essa experiência, né? Você sair do seu ambiente e experimentar coisas diferentes, ver na prática para você trazer para o seu ambiente no dia a dia. E já que nós estamos falando de loja de conveniência, é, aqui no Brasil a gente sempre pensa assim, né? Primeiro nasce o posto, depois a loja, ou a loja nasce junto com o posto, mas às vezes a nossa mentalidade é sempre pensando no posto. E nos Estados Unidos, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas é um pouco diferente, né? Primeiro loja e o posto vem em seguida, mas a mentalidade é sempre pensando primeiro a loja. Isso é uma verdade? O que você pode falar um pouquinho para a gente agora, vivendo isso aí nesses meses que você esteve aí, está acompanhando de perto e passou aí por 17 estados? É verdade isso, Karen. A gente já tinha feito essas observações, já tinha, algumas viagens que eu já tinha visto, você também, muitas pessoas já detectaram que as lojas de conveniência são o principal negócio do posto. E a minha dúvida é, isso é geral, né? Como é que funciona isso dentro, no interior dos Estados Unidos? E a verdade é que é geral. A gente está aí, eu diria, em umas 4 ou 5 décadas atrasado em relação aos Estados Unidos, e não é culpa do revendedor, não é culpa do consumidor, né? É culpa da estrutura de mercado que os nossos governantes têm escolhidos há muito mais décadas atrás. Os Estados Unidos ele é muito avançado nessa parte de consumo. Então, a gente pode, por exemplo, olhar para a loja de conveniência norte-americana, que não se chama loja de conveniência, tá? A gente usa convenience store quando a gente vai falar tecnicamente sobre o mercado, mas elas não são chamadas loja de conveniência. Food market, que é mercado de comida. Olha só, mercado de comida. Então, esse é o principal diferencial que a gente já começa a entender que dentro de uma economia muito mais, digo assim, expansiva, muito mais em crescimento, as pessoas começam a comer fora de casa, né? E por que não você parar para abastecer, ir lá, fazer uma refeição, comprar algo diferente, comprar algo que está faltando, né? E as lojas de conveniência nos Estados Unidos
a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tem um mix interessantíssimo que diferencia do que a gente trabalha no Brasil. Então aí as franquias, as lojas de franquias, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, tem um papel fundamental em trazer para o revendedor, né, essa percepção continental que o Brasil tem. Os Estados Unidos, ele é continental, a cultura muda, o sotaque muda, é igual ao Brasil, cara. Você saiu da Bahia, foi para Minas, você já tem que falar Já é diferente, senão você não diferente. consegue se comunicar. Os Estados Unidos é do mesmo jeito. E as lojas de conveniências, as food markets, né? Poxa, é incrível, porque eu quero trazer aqui para você, por exemplo, a primeira impressão que eu tive, e eu completei essa impressão em todos os Estados Unidos, é que eu posso chutar aqui, sem medo de errar, 90%, 95% das lojas de conveniência são ou do tamanho da coberta ou são maiores. Dificilmente você encontra uma loja de conveniência no posto que ela seja menor do que a coberta. Esse foi o primeiro padrão que visualmente eu comecei a pesquisar dentro dos postos de conveniência. Isso vale para os postos gigantes de estrada. A gente já ouviu falar aí no Brasil do maior posto dos Estados Unidos, que fica no Tennessee. Eu não consegui visitar por questões temporais. A gente soube que o Tennessee teve Uhum. tempestades, furacões agora recentemente. Era o meu plano dar uma subidinha, mesmo ali de Jacksonville, dar uma subidinha só para ir visitar o maior posto do mundo, que tem mais de 250 bombas. Você imagina cada bomba dessa aí com 3 a 6 bicos, que é de um lado e do outro, né? Então a gente está falando aí de muito mais de 1.000 bicos. E eu não consegui visitar esse posto da rede Bilsys. Mas mesmo esses postos da rede Bilsys, os menores que ela tem, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 40, 50 bombas. Dividida em 2 ou 3 cobertas. E, geralmente, essas cobertas imensas, você imagina você colocar 20, 25 ilhas, né? É o tamanho da loja de conveniência da Bilsys. É o mesmo tamanho das cobertas. Então, é um mercado diferente que eu consigo enxergar a gente chegando desse mercado, visto a mudança de comportamento do consumidor, a necessidade que o consumidor tem de velocidade nas compras, a falta de disponibilidade de ficar em filas nos supermercados, o mercado brasileiro, como ele está caminhando aquelas lojas de hipermercados, isso eu já tenho alertado desde 2021, Karen, nas minhas redes sociais, que você vai ter o atacarejo ou o mercadinho de bairro. É para quem quer fazer compras muito grandes e economizar, e para quem quer a praticidade e a velocidade. Então, isso está se desenhando. O Extra foi vendido, o Pão de Açúcar vendeu as lojas extras, acabou com as lojas do Extra, algumas delas se transformaram em atacarejos. O Carrefour agora está nessa mesma movimentação. Então, a gente está nesse caminho. Um pouco atrasado, não é culpa da revenda, não é culpa do consumidor, é culpa do nosso mercado, que por políticas públicas não direcionou para essa parte desse consumismo que a gente pode entender. A loja de conveniência como sendo um fator do dia a dia para o consumidor. Excelente. Agora, RJ, no início, né, da sua resposta, você falou uma coisa muito interessante que arremete a posicionamento. Você falou assim: a gente fala de loja de conveniência e tal, mas aqui nos Estados Unidos não é desse jeito, né? Não é nem assim que é o nome das lojas e tal. Então, eu estou entendendo que já começa aí um posicionamento diferente, né? Então, eu queria que você contasse para gente o que diferencia essas lojas, né, dos Estados Unidos com as lojas aqui do Brasil e o que fazem elas venderem mais e diferenciar também, né? Qual que é o ponto de maior atratividade que faz, digamos assim, o cliente entrar na loja, comprar e ele ter resultado? Excelente a pergunta, Karen. Excelente, porque o principal ponto que eu posso eleger aqui sem medo de errar é alimentação, é comer, né? Então,
Você para num posto, você fica ali meia hora no posto, todos os clientes, dificilmente você vê um consumidor parar no posto para abastecer e não descer para ir à loja de conveniência. Então, o primeiro ponto é a questão da alimentação. Eu vi alguns meses atrás uma reportagem no Brasil que o brasileiro estava aumentando o gasto em alimentação fora de casa. E eu sempre perguntava para os revendedores, quanto desse valor o consumidor está gastando no seu posto? Porque algumas lojas de conveniência se limitam aquele quádruplo lá, né, que é bebida, gelo, cigarro e carvão, né? Então, que é muito importante, você encontra em todas, mas não é o foco principal. O foco principal é a alimentação. O lanche rápido, aquele lanche que você está voltando para casa e vai levar para sua família, a comida rápida, produtos de primeira necessidade. É incrível a quantidade de mix. Como eu falei na resposta anterior, as lojas de conveniência são grandes. A gente não vê um posto como é muito comum no Brasil, que você vê a coberta, você vê uma lojazinha de conveniência ali, vê um monte de loja, escritório, laboratório de não sei o que, aí vem loja lá, umas lojinhas alugadas. É muito difícil você encontrar um posto com esse modelo. Geralmente é a coberta, a imensa loja de conveniência, e nos arredores você encontra pet shops, farmácias, outros tipos de produtos e serviços. Então, assim, o foco principal do negócio do posto de combustíveis é a loja de conveniência, onde o combustível ele é um item do que você vende. E isso, de certa forma, acaba protegendo o empresário norte-americano justamente dessa questão da volatilidade de preço, dessa mudança de mercado. Isso acontece aqui nos Estados Unidos também, né? Você sai, olha, de manhã está um preço, quando você vai no final do dia está outro preço. Isso acontece normal, dia a dia, isso tem acontecido, às vezes cai, às vezes sobe, né? Eu já consegui identificar guerras de preços aqui, então, nesse aspecto ele é muito parecido com o Brasil, e a loja de conveniência, né, o food market, ele acaba protegendo o negócio do revendedor, porque ele não depende só daqueles 3 produtos básicos. E detalhe, viu, Karen? Acho que a maior parte dos postos aqui nos Estados Unidos só vendem gasolina. Alguns vendem diesel. É tanto que quando você encontra uma placa indicando um posto, geralmente tem a marca do posto e tem a palavra diesel. E aquilo me chamou a atenção no começo e depois eu descobri que é porque nem todo posto vende diesel. Então, quando ele vende diesel, ele bota lá diesel, porque gasolina o cara já sabe, né? Ele se chama gas station. Quando você anda nas estradas americanas, tem as plaquinhas lá indicando as saídas, onde tem os foods, os hotéis, e você tem os postos, já é gas station. Então, você já sabe que ali tem gasolina, né? Então, quando aquele posto vende diesel, ele coloca lá o nomezinho embaixo da sua logomarca dizendo diesel. Eu pensei, será que esse posto, na primeira vez, né? Será que esse posto só vende diesel? Não, é porque nem todo posto vende diesel. Quiçá etanol. Olha, nessa viagem toda, acho que encontrei 5 ou 6 postos em toda essa jornada que vendem etanol. RJ, você falou um assunto que você que é da área sabe quanto que é sensível isso, que é a questão do preço, né? Principalmente para o nosso mercado brasileiro. E eu queria entender, né, se também tem isso aí nos Estados Unidos, né? E o que que você pode falar para a gente dessa questão, se isso impacta aí no consumo das lojas de conveniência, né? O que que você tirou de experiência em relação a esse ponto tão sensível aqui para a gente no Brasil? Que bom que você falou sobre isso, cara. A gente já conversou, inclusive, eu contei aquela minha experiência da água, que eu comprei uma garrafinha de água no Walmart, o dobro do preço de uma loja de conveniência. Isso é claríssimo. As empresas aqui concorrem fortemente, né? Então, você não é porque você é uma rede de supermercados, você compra uma quantidade imensa, que você vai trabalhar com preço totalmente diferenciado. Os postos,
eles têm uma peculiaridade que é a facilidade, que isso o americano adora, cara. O consumidor americano, ele adora facilidade. É igual inovação. É Você traz um verdade. produto novo, os caras compram porque é novo. Mas eles adoram uma facilidade. Facilite a vida do cliente aqui nos Estados Unidos e você ganha em escala. Então, a facilidade é bem diferente dessa questão da busca de preço. Eu sempre tenho dito, no Brasil mesmo, eu falei, gente, quantas pessoas entram na sua loja de conveniência, pedem uma coxinha, que saudade de coxinha, pedem uma coxinha e dizem assim, poxa, que coxinha cara, encontrei uma coxinha mais cara. As pessoas não têm esse hábito, né, de reclamar do preço da comida quando eles estão se deliciando com isso. Então, essa já é uma vantagem quando você investe no mercado de loja de conveniência. Quando você vai para posto, a gente encontra aqui nos Estados Unidos, o pessoal reclama, cara. O pessoal reclama quando o preço está alto e geralmente eu abasteci um dos estados mais caros aqui nos Estados Unidos, é a Califórnia. Depois a gente vai falar sobre a Califórnia, mas é um dos estados que é mais caro. Eu cheguei a colocar US$ 1,50 o galão mais barato, o que seria 50 centavos de dólar mais barato no Texas, por exemplo, que é a área do Uhum. petróleo, né? Então, assim, você tem essa questão do preço, ela é importante para o consumidor? Gente, claro que é, sempre vai ser. Mas o que eu sempre tenho dito é que ela não faz parte do processo de decisão de compra. Ela faz parte do processo de decisão de pagamento. Ou seja, vou dar um exemplo aqui claro para você, cara. Você chega numa loja, pega lá o seu iPhone. Ai, iPhone, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Desceu. Quanto é? US$ 1.000. Fala, esse aqui eu não consigo pagar. Então, o preço, ele faz parte do processo de decisão de pagamento, mas não de decisão de escolha, de gosto, de marca. E nos combustíveis é muito parecido, porque as pessoas não enxergam, a gente já falou isso quando a gente falou sobre o que está lá no meu livro, elas não enxergam aquele valor e tudo e tal. Quando o consumidor americano vai no posto, ele vai para comer ou comprar alguma coisa. Ele aproveita e abastece. É esse o ponto que a gente está caminhando, que o revendedor precisa trabalhar, que o dono de loja de conveniência precisa trabalhar para atingir. É que a última coisa que o consumidor vai fazer no seu posto seja abastecer. Se ele lembrar de abastecer, mas que ele vá lá no pet shop, na farmácia, na loja de conveniência, no food market, vá se alimentar, vá comprar coisas gostosas, vá comprar alguma coisa que está faltando na casa dele. E aí você vai ver essa questão de preço um pouco à margem. Eu tenho colocado, inclusive nas redes sociais recentemente, eu tenho colocado um fator interessante nessa questão de preço, preços diferentes de postos vizinhos. Você tem corredores onde você encontra o mesmo preço, você tem postos vizinhos que trabalham, postos marcas próprias com preço mais caro que os bandeirados. Então, o que eu pude perceber e conversando com alguns revendedores eu identifiquei? Karen, eles trabalham com markup, eles trabalham com margem. A margem é aquela. Ele comprou mais caro, o valor é aquele. Uhum. Ele comprou mais barato, o valor é aquele. Porque o consumidor que está indo no posto dele não está indo abastecer combustível, ele está indo na loja de conveniência. Ele vai aproveitar e E vai vai abastecer o abastecer. combustível. Então, o foco do consumidor é outro. O consumidor está olhando para outra coisa. Então, esse é um upload que o revendedor precisa fazer, né? Ele precisa entender isso, né? E começar a focar nesse consumidor. Você tem um consumidor só de preço? Claro que tem, né? Você tem o motorista de táxi, que ele vive disso, né? É um dos insumos mais caros que ele tem. O motorista de Uber, o freteiro, o dono de transportadora, esses consumidores, esses clientes, geralmente consomem várias vezes, consomem muito, eles acabam influenciando o posto a ter uma postura focada em preço e ele esquece que ele tem uma gama de consumidores ali que estão preocupados com o serviço, com agilidade, com velocidade, muito mais do que simplesmente essa questão de você tal o preço mais alto, tal o preço mais barato, o cara não vai
comprar aqui para mim, porque o meu preço está 2 centavos, 5 centavos, 10 centavos mais caro. Eu não consegui ver isso em conversa com alguns consumidores, eu não consegui identificar essa dinâmica. Aqui a gente tem alguns diferenciais, o preço é por galão, então você acaba Uhum. perdendo um pouco aquela noção de litro, né? Então você coloca um carro com $20, você $25 você enche o tanque. Aí você fala, Jota, mas $25, estamos falando de R$ 250, sei lá, aqui no Brasil. Mas 120, 120, cento e vinte e cinco o mais ou menos. comparativo, quanto? Desculpe, Cento e vinte e 125, né? cinco mais ou menos que 125, vai dar aí. R$ 125. 125 você não completa um tanque de um carro aí no Brasil. Mas quando você chega e faz o comparativo, e eu tenho dito para todo mundo, gente, não compare os preços americanos com o câmbio. Isso você faz Uhum. quando você vem para turismo. Quando você vem turistar, você faz todo o seu planejamento focando no câmbio. Isso é caro ou isso é barato. Quando a gente está falando de custo de vida, está falando de preços aqui nos Estados Unidos, a gente compara com o salário mínimo. Então, Sim. salário mínimo no Brasil, 1.350, aqui nos Estados Unidos, $1.600. Então, com 1.600, com 1.350 para encher um tanque do carro, eu gasto quanto aí no Brasil? R$ 250, talvez. Aqui nos Estados Unidos, $20. Então, quanto ele vai comer do meu salário mínimo no Brasil, um tanque do carro, quanto ele vai Uhum. comer do salário mínimo Sim. aqui nos Estados Unidos? Então, a gente vê o quão é barato. E olha, cara, que a gente estava vivendo um dos momentos de alta inflação. Eu estive na NRF no começo do ano de 2023 e vi o pessoal assombrado com essa questão da inflação. Eu tive até vontade de chegar para eles e dizer, ó, vocês querem uma palestrazinha sobre inflação? Eu conheço um monte de empresários brasileiros, pode vir aqui e dar aula Aham. de como enfrentar. Eles estavam com medo da inflação, cara, em chegar aos 2 dígitos. Olha só. Mas, enfim, essa dinâmica de preços, ela é muito favorável ao revendedor aqui dos Estados Unidos pelas condições de mercado do que aí no Brasil. Claro e evidente. Não estou dizendo para deixar preço de lado e esquecer. Preço é estratégia de vendas. Mas não existe só preço como estratégia de venda. Você tem o marketing, você tem promoções, você tem formas de você melhorar a exposição de produtos, você tem como agregar o mix. Então, tem várias formas que você pode trabalhar isso. Então, promoção não é a única, né? Ou seja, preço não é o único estratégia. Se for só a sua única estratégia, em algum momento, se você tiver alguma dificuldade, é o caminho para a beira do abismo. RJ, eu queria que você falasse pra gente aqui. Você comentou sobre a questão do preço, como é que é o comportamento aí das pessoas nos Estados Unidos, né? Explicou muito bem que sim, tem essa preocupação de preço também, mas eles têm uma visão diferente. Até você comentou, né, que a pessoa vai no posto, ela vai pela loja de conveniência. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre como é que é esse perfil de consumidor aí dos Estados Unidos, né? E que talvez seja, se é que é, né? Mas talvez seja diferente aqui do Brasil. Tem uma diferença básica, muito básica, cara. O americano, ele é altamente consumista. O americano, ele acorda, ele respira, ele fala, ele sai de casa para consumir. Então, é bem diferente do que a gente vem sendo trazido. Eu vou voltar nesse assunto das políticas públicas, Karen, porque esse é um grande limitador, né? Quando a nossa economia começa a crescer, aí a inflação começa a subir, o pessoal corta crédito, tenta diminuir o poder de compra para que a inflação segure. Aqui nos Estados Unidos é completamente diferente. O incentivo ao consumo, ele é exacerbado. Eu estava comentando esses dias que eu estava passando por Orlando. Quem pensa em Orlando geralmente pensa, Disney, os parques. E aí a gente foi fazer um caminho de volta, que a gente estava em um determinado lugar, e aí o Waze me jogou para não tirar o trânsito. Eu passei numa avenida, acho que deveria ter uns 15 a 16 quilômetros. Eram
comércios de um lado e do outro o tempo todo. Isso a pista com uma faixa, com 4 faixas de carros. Então você imagina uma via de 15 quilômetros, 4 faixas de carro de um lado, 4 faixas de carro do outro, e restaurantes, lojas, boliches, serviços, o tempo todo. E a gente olhava e olhava assim, caramba, a gente está chegando em downtown. A gente acabou chegando em downtown, em Orlando, que era uma coisa assim, cinematográfica. Falava, ó, quem pensa que Orlando, uma cidade de 300 mil habitantes, cara, Uhum. Orlando, eu disse, não é possível, aqui cada um tem 5 carros. É E é impressionante. 300 mil habitantes, cada um tem 5 carros, o cara sai com o carro, os outros carros saem seguindo aí ele, porque não é possível. E aí você tem uma estrutura voltada para o consumo, sabe? Olha que interessante. Essa é uma diferença básica da cultura americana, que é incentivada ao consumo ao extremo, e a cultura brasileira, que é o tempo todo o governo tentando tolher o consumo brasileiro. Economiza energia, economiza água, ó, vamos, compra menos porque a inflação está alta, corta o crédito, né, para as pessoas não poderem comprar mais. Então, essa parte cultural, política que é trazida de várias décadas atrás, isso não é culpa de um governo só, isso é culpa de vários anos de políticas econômicas no Brasil, acaba moldando o nosso consumidor a ser aquele consumidor retraído. É tanto que quando a gente tem qualquer alta de inflação, qualquer alteração econômica, a classe média brasileira é a que retrai na hora, é a que começa a parar de consumir. E aí o pessoal segura, não vou comprar agora, vou deixar para comprar em tal lugar, vou deixar em tal momento. Enquanto aqui nos Estados Unidos o consumidor é extremamente voltado para consumir. Então ele, poxa, você encontra produtos, eu acho incrível. Cara, eu vou citar um que a minha esposa achou, né? Que a gente comprou muitos brinquedos aqui para Vinícius, e você tem que comprar a pilha 3As, né? Aquela AAA, que é aquela palitinho, aquela fininha, Uhum. e você tem que comprar a pilha AA, que é até um pouco mais cara. E minha esposa encontrou uma cápsulazinha de plástico que você coloca a pilha a 3A e ela serve como uma. Eu estou te dando esse exemplo, cara, para mostrar como os Estados Unidos foca em criar coisas para o consumidor comprar. Poxa, em vez de eu comprar a pilha AA, eu posso comprar a pilha AAA e eu vou ter ali aquela cápsulazinha que eu vou botar ela dentro, vou colocar ela ali dentro e vou usar nos aparelhos ou nos brinquedos que eu precisar. Então, eu posso comprar aquele pacotão de pilhas 3AAs, posso comprar, tudo aqui é muito, tudo é grande, sabe, cara? E tudo é difícil você pegar uma coisa. Você entra na gôndola do supermercado de refrigerante, dificilmente você vê as latinhas soltas, pacotes e mais pacotes. Então, tudo é muito gigante, tudo é muito grande, tudo é um consumo muito diferenciado do que a gente existe aí no Brasil, que inclusive alguns órgãos tentam dizer, não, você pode comprar só uma unidade, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Claro, o consumidor tem a liberdade que ele tem que ter liberdade, mas o mais importante, principal diferenciador é que o consumidor brasileiro é tolhido a consumir, né, enquanto o americano ele é empurrado a todo tempo para estar consumindo. É uma loja em cada esquina, é um negócio assim, estonteante. É, a minha esposa até fez um levantamento aqui em Orlando, uma cidade de 300 mil habitantes, tá? Claro, você tem os turistas, deve chegar aí perto de 1,5 milhão, no mínimo. Tem 16 Walmart Supercenters. 16 Supercenter, porque o Walmart tem agora as lojinhas Neighborhood, né? Aquela Aham. loja de bairro, Sim. né? Que é a loja menor que tipo Pão de Açúcar. E aí o que que acontece? Só o Walmart tem. Aí você tem o Costco, você tem o Sam's, você tem o WAWA, não sei se chama Wawa, que É é o Auá. outras redes de atacado, Wawa, né? E você tem um monte, esse eu ainda não fui. Aí você tem um monte.
cada um tem 6, 7, 10 numa cidade de 300 mil habitantes. Numa cidade, vamos botar aí 1,5 milhão por causa do turismo, né? Que a Disney é coisa assim espetacular. Os parques, tem dezenas de parques aqui que você encontra fora da Disney. Então você tem uma cidade aí de 1,5 milhão, você tem uma quantidade só de supermercados. Você tem o Publix, você tem um monte de outras lojas, tem lojas de departamento, TJ Maxx, você tem a Ross, cada centro comercial que você encontra, você tem uma loja dessa da Ross que vende. Aí é o extremo, né? Eu costumo dizer que aqui nos Estados Unidos você não encontra, Karen, a coisa mais barata no mesmo canto. Então, tem uma lojinha aqui que eu adorei, eu recomendo para você, chamada Five Below. Você chegou a ver essa loja? Eu cheguei a ver, mas eu não visitei. Eu gosto da Dollar Tree, né? Dollar Tree. Dollar Tree. Dollar Também você Tree acha tem uma muitas coisas variedade maior, legais. né? Então, é uma loja de conveniência com departamentos, com coisas, você encontra um monte de coisa na Dollar Tree. Aham, Mas a Five Below é tudo até $5. Então aham. é a nossa antiga 1,99. Mas você encontra coisa. Eu comprei um helicópterozinho, controle remoto por $5. Um monte de coisa. Funko Pop para quem gosta. Então, é uma variedade imensa. E uma coisa que eu gostaria de aproveitar aqui nesse seu questionamento, que difere muito, e eu faço o apelo aí para o mercado brasileiro, é estacionamento, cara. Os centros comerciais não cobram estacionamento. Shoppings aqui eu não fui nenhum Uhum. É um que cobrasse diferencial. estacionamento. Ontem, foi. É um grande diferencial isso, né? A gente sabe disso. Eu fui no centro comercial ontem que tinha parque, tinha a Shake Shack, que é uma lanchonete É. que minha sogra adora, o pessoal gosta. E a gente foi lá no centro e falou, cara, agora onde é que a gente vai estacionar? Aí tem lá um edifício garagem. Eu falei, ih, agora, amor, a gente vai ter que gastar dinheiro com estacionamento. E a gente entrou no edifício garagem, tem lá parking free. Aí minha esposa, olha, você reclamando, olha aí, o estacionamento é free. Então, o primeiro, segundo e terceiro andar do estacionamento é pago. A partir do quarto até o sétimo é free. Eu não acredito num negócio desse. Você quer comodidade, quer facilidade, pague por ela. Bota ali no primeiro andar, você já desce, tem elevador, tudo e tal. Eu fui lá, botei no quarto andar, encontrei vaga tranquilamente. Um estacionamento imenso para um complexo de lojas, não era uma loja só. Não era só da Shake Shack. Era de um monte de lojas, tinha um parque de diversões ao redor, esqueci agora, e cota, alguma coisa assim. Então, o que que acontece? O consumidor americano, ele é empurrado para o consumo, ele é facilitado para isso. Ninguém quer cobrar o estacionamento para você não. Ah, não. $10 você paga no estacionamento aqui, você deixa de comprar alguma coisa. É claro, evidente, isso não é geral. Eu fui para uma cidade chamada Santo Agostinho, que é uma cidade turística, eu paguei $16 por 3 horas de estacionamento. Então, na parte de restaurantes. Então, é uma cidade turística, uma cidade focada nisso, pequena, uma cidade bem pequena. Eu até cogitei ficar lá em Santo Agostinho. Foi a primeira cidade dos Estados Unidos, um fato interessante. Então, esse eu vou eleger como principal diferenciado, né? O americano ele é empurrado para consumir, enquanto o brasileiro ele é freado nessa parte de consumo. RJ, você comentou aí sobre o perfil do consumidor, né? Que a gente estava falando aqui, dos diferenciais, né? Como é que é esse perfil, como é que ele se comporta. Você também comentou aí também muito dessa questão dos tipos de loja, das facilidades, o que essas lojas trazem de diferenciais que, de certa forma, também aumenta o fluxo de cliente. E aí, um ponto que eu acho que é muito importante, né? Nós comentamos aqui também sobre preço e tal. E o meio de pagamento? Eu queria que você comentasse para a gente como que é o meio de pagamento aí, como é que isso interfere aí na jornada de compra, né? E como é que impacta na dinâmica do negócio aí nos Estados Unidos? Cara, isso eu tenho o maior prazer de falar que a gente está, podemos dizer assim, quase empatados com os Estados Unidos. Felizmente, essa é uma área em que a gente conseguiu avançar muito, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre meio de pagamento.
quebrar aqui alguns tabus, como por exemplo, eu achei que eu ia chegar aqui nos Estados Unidos e que eu não iria utilizar o cartão físico. Aí já caiu por terra. Alguns hotéis, só cartão físico. A locadora de carro, só cartão físico. Eu digo, gente, eu estou nos Estados É, Unidos, a eu quero usar o Apple locadora, ela Pay. é chata com isso, né? É tanto que eu fiz uma reserva em, em Orlando mesmo, foi em Orlando, na primeira vez que a gente esteve aqui antes. Começou por aqui. A gente fez uma reserva em Orlando e quando eu fui lá, eu falei, olha, eu não tenho cartão físico. Então, na hora ele mudou a reserva, teve que fazer a reserva de aluguel no nome da minha esposa, porque ela estava com cartão físico. Então, esse foi um fator que eu achei. Eu não trouxe por um problema que eu tive no cartão. Eu até pensei, eu não vou usar isso Vai nos usar. Estados Unidos. Eu tenho, poxa, uma carteira, a Apple Pay, cadastrei tudo bonitinho, cadastrei o nome, cadastrei os cartões de crédito, tudo bonitinho. Mas, enfim, isso não dá. E, pasme, o Walmart não aceita a Apple Pay. Eu Ah, fiquei, meu gente, eu Deus. não acredito. O Walmart, os caixas, o self-checkout, você bota dinheiro, cara. Eu estava conversando com uma pessoa lá do Walmart, eu falei, a gente fica juntando, eu disse que não gostava de pagar com dinheiro, porque você fica juntando moeda, eles dão um troco de centavos, né? E se você fica com troco, o cara se ofende. Eu falava, poxa, eu não gosto de pagar com dinheiro, porque você fica juntando aquelas moedinhas, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, não sei o que lá e tal. Ela falou, não, cara, você vai no Walmart, tem um caixa lá, você vai colocando as moedas, ele vai contando. Então, minha sogra começou a juntar moedas e dar aqui pro meu filho, eu falei, ó, vamos lá comprar um brinquedinho. Ele foi lá, escolheu o brinquedinho dele, a gente foi lá e falou, agora você vai pagar. Então, vamos lá colocando as moedinhas e conta. Então, é uma facilidade. Lembra que a gente falou agora há pouco, né? A questão da facilidade. Então, você pode pagar com papel moeda, você pode pagar com os coins, né? Com as Uhum. moedas mesmo. Você pode. Então, mas não tinha o Apple Pay. Eu falei, gente, como é que pode não ter o Apple Pay? Né? Então, você tem algumas dificuldades em alguns estabelecimentos que você não consegue fazer no tap. Você tem que inserir o cartão, né? Então, é muito parecido com o Brasil, né? Eu acho que a gente está muito bem, graças às empresas de software. Eu quero parabenizar aqui as empresas de softwares que têm trabalhado, software de gestão, têm trabalhado nessas soluções, têm ajudado. Eu percebo uma velocidade maior do processo, né? Então, você consegue perceber uma velocidade maior do processo, mas isso se deve à internet. A internet é incrível aqui, cara. É uma coisa assim de 5G. Você pega na estrada. Eu cruzei os Estados Unidos, pouquíssimos lugares na estrada. Caía o sinal, falei, amor, caiu o sinal. 5, 6 minutos depois voltava. Pouquíssimos pontos eu passei com 4G. 4G na estrada, Karen, nas rodovias, viajando nas rodovias. O resto era 5G. Chegou na cidade era 5G. Qualquer cidade pequena, qualquer cidade que chegasse era 5G. Então, assim, a gente tá nessa parte de meios de pagamento, a gente está muito avançado, né, nessa questão de tecnologia de pagamentos, de recebimentos de Pix, de Apple Pay, de carteiras digitais, a gente está muito bem, mas em compensação, o que ainda que não está nas mãos dos revendedores, não está na mão do varejista, que é a qualidade da internet, que ainda é muito baixa em relação aqui nos Estados Unidos. Então você tem uma facilidade muito melhor. Eu queria também aproveitar e comentar dos pagamentos nas bombas. O pagamento na bomba é algo muito simples, é muito intuitivo, sabe? Então, você tem ali, quando você vai abastecer, você vai passar, você faz o tap, ele faz uma pré-aprovação. Eu me assustei um dia desse que eu cheguei em casa, fui olhar o Nômade manda os e-mails dos seus gastos, né? E tinha lá US$ 170 numa razão social que era um post, eu não lembrava. Eu falei, amor, quem foi que gastou isso? Não sei o que lá. Então, quando eu olhei o horário, era o horário onde a gente já abasteceu. Aí eu fui olhar no aplicativo da Nomad e era a pré-aprovação que eles fazem, né, para você poder fazer o abastecimento, por exemplo. Então, nesses fatores, nessa facilitação do pagamento na bomba,
eu acho que, poxa, é incrível. E até aconselho aos revendedores que olhem por essas facilidades na hora de pagar, né, para poder acelerar essa facilitação do consumidor na parte mais chata que a gente pode dizer do processo de pagamento. E uma outra curiosidade que a gente já encontrei aí no Brasil, mas a gente não encontra tão difundida, é a possibilidade de pagamento com QR Code. Quando eles trazem a conta, grande parte dos estabelecimentos, não todos, mas boa parte dos restaurantes que eu fui, eles trazem a conta com QR Code, né? Então você vai lá, pega seu celular, entra naquele QR Code, faz o pagamento. A primeira vez que eu fiz isso, eu fiz em Chicago, cara. Hum. E eu fiz o pagamento, ok, tudo certo e tal. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu saí, fui até o caixa, eu falei, ó, eu fiz o pagamento aqui, I do it. I did, né, na verdade. E aí a moça falou, não, não, eu já vi aqui, pode ficar tranquilo, ou seja, eles acompanham isso, né, controlam pelas mesas e tal. Então, isso eu acho uma facilidade. Tem nada mais chato você estar no restaurante ali esperando, esperando. Eu fui só pra você ver, eu fui no Planet Hollywood. E comida demorou, a conta demorou, mas o pagamento já foi no instante, né. Então, algumas coisas demoram pelo fluxo, pela quantidade de pessoas que tem ali, mas na hora de pagar, que é a parte mais chata, você tá doido, tá de bucho cheio, querendo sair daquele estabelecimento, e a facilitação do pagamento. Encontrei também alguns restaurantes com um iPadzinho que eles deixam um tabletzinho para brincar, cobrado, claro e evidente, né, $3, e a criança fica ali se entretendo. E você tem também a possibilidade de pagar por esses tablets. Então, assim, são diversas formas de pagamento. A gente está muito próximo, a gente está ali muito próximo, e a gente só perde, na verdade, na qualidade da internet. Excelente. E, bom, já que você fala um pouco aí da sua experiência, né, na loja, você falou já do meio de pagamento, de preço e tal, então eu queria que você contasse pra gente, assim, o que que te marcou mais aí nos Estados Unidos, né? Foi na pista, foi na loja de conveniência, foi nos arredores? O que que te chamou mais atenção aí para o negócio que você atua hoje? Olha, Karen, tudo foi uma descoberta, né? Porque quando você olha o consumo, e tem muitas missões que vão para Nova York, Los Angeles, é uma coisa. Mas quando você vai para o interior, é que você consegue entender como é que os Estados Unidos funcionam, né? Então, os Estados Unidos não está limitado a Los Angeles, Nova York, Washington e Miami, não. Ou seja, o pulsar desse consumo, eu acho que esse foi o principal ponto que me chamou a atenção, essa necessidade, essa vontade que o americano tem de consumir. Por isso, quando você bota alguma coisa aqui, você não vende 1.000, você vende 1.000.000, né? Então você atinge escala muito fácil, você consegue vender muito rapidamente. Então esse é um ponto que mais me chamou a atenção. O segundo ponto que mais me chamou a atenção foi essa questão do tamanho das lojas de conveniência. Incrível esse tamanho das lojas de conveniência. Eu cheguei no interior, esqueci agora o nome da cidade, e eu vinha no motorhome e eu dizia para minha esposa, nossa, que saudade que eu tinha. Aquelas mãozinhas de madeira que você encontra nas lojas de artesanato aí pelo Brasil, nos centros comerciais, para você coçar as costas. Então, quando você está dirigindo muito tempo, você acaba querendo coçar as costas aqui e tal. E eu entrei num posto, para ver se um posto pequeno, loja de conveniência, o mesmo tamanho do posto, duas ilhas só, duas bombas. Na verdade, uma ilha só, duas bombas. E tinha um parquinho do lado. Minha esposa foi levar meu filho lá para ficar brincando no parquinho. Eu abasteci. E aí entrei na loja para tomar um café, que eu estava querendo tomar um café. E aí, quando eu chego no caixa para pagar, tá lá a mãozinha, tipo aquela antena de carro. E aí a mãozinha no final, falando, não acredito que a senhora tem isso aqui. E aí eu disse, eu estou procurando, sabe, há muito tempo. Fui lá e comprei $3, ou doletas, como eu chamo aqui, eu brinco com a minha família, eu chamo de doleta. E comprei aquela mãozinha, né, de coçar e tudo. Aí achei, poxa, como a gente encontra
coisas diferentes nas lojas de conveniência. E isso marca o consumo, isso marca o consumidor. Numa cidade de interior, numa passagem que a gente estava fazendo. A gente fez uma parada para abastecer, encontrou um posto, cidade pequena, tal. Então, isso me chama muito, isso foi um fator que me chamou bastante atenção, é a facilidade que você tem de encontrar coisas nas lojas de Diferentes, conveniência. né? Isso é muito bom. Bom, já que você está falando de loja de conveniência, né? Você falou que as lojas, eu entendi que as lojas te marcaram mais, né, em relação a esses diferenciais. E pensando aqui no Brasil, a gente tem percebido que no Brasil a gente está com um boom de lojas, abrindo lojas em vários lugares, nas ruas, e até lojas de conveniência fora dos postos. Isso também é uma realidade aí, ou isso já era mais forte aí nos Estados Unidos? O que você pode falar para a gente em relação a esse paralelo, né? Desse movimento que está acontecendo aqui no Brasil versus como é aí nos Estados Unidos? É uma pena, Karen, a gente ter que falar isso aqui, mas a falta de investimento da revenda nesse tipo de comércio abriu espaço para esse tipo de loja. Esse tipo de loja, de mercadinho de bairro, ele existe aqui nos Estados Unidos, porém é muito mais fácil você encontrar uma loja de conveniência, porque geralmente os mercadinhos de bairro estão em centros comerciais, né? Então, são centros comerciais, né? Imagina um quarteirão imenso, esquina para todo lado, e aí você vai lá, faz um centro comercial, tem um estacionamento, você vai encontrar um mercadinho como esse. Eu vou dar um exemplo lá perto de onde eu estava, em Jacksonville. A pé você ia, tinha um Walmart. Então, o Walmart, no final desse quarteirão, nos arredores, você tinha lojas, restaurantes, lojas e restaurantes assim, e aqui nessa ponta tinha um posto. O posto tinha uma loja de conveniência do tamanho do posto, a poucos metros do supermercado, a poucos metros do Walmart. Então, assim, o americano, ele tem uma preferência pela facilidade. E qual é a facilidade? É você entrar numa loja de conveniência, pegar o seu produto e sair. E essa loja de conveniência grande, o posto tinha 5, 6 ilhas, então você imagina aí o tamanho da loja de conveniência. Que inclusive foi o que nos salvou no Thanksgiving, que a gente chegou em Jacksonville no Thanksgiving, feriado. E é um feriado que eu encontrei mais lojas abertas no Natal do que no Thanksgiving. Olha só. Uhum. E aí foi a loja que nos salvou. Uma variedade imensa de produtos. A gente chegou, né? Foi uma das falhas do planejamento aí, né? A gente não se lembrou que o Thanksgiving é um feriado muito forte nos Estados Unidos e que a gente teria que ter feito provisionamento durante a estrada, né? Durante a viagem, a gente faria o provisionamento, pararia no Walmart, compraria e no dia seguinte não teria problema. Deixamos para o dia seguinte, que era o dia do feriado, e acabou que foi a loja de conveniência que nos salvou. E fila, né? Porque é difícil você não ter uma fila num dia desse de feriado. O pessoal vem abastecer e acaba comprando. O Walmart fechado, o Walmart estava fechado. Então, mas você tem essa loja de conveniência que sobrevive, vende bem, muito bem, e você tem um Walmart do lado, um super center que tem de tudo sem imaginar, com preços incríveis, que você fica com vontade de levar, de pegar, de botar, de levar, de pegar, de botar, porque quando você faz o comparativo, aquele comparativo que a gente fez antes, né, de salário mínimo, as coisas muito baratas. E aí você vê justamente essa força, né, do varejo americano em relação ao brasileiro. Lojas de bairro são muitas, muitas. É muito fácil você encontrar esses mercadinhos, essas lojas. A CVS, a Walgreens, que são Uhum. As farmácias. farmácias, são lojas de conveniência. Vem tudo, são mini. A CVS é um mini Walmart. Você encontra ali brinquedos, você encontra celular, você encontra. Comprei o meu Pass lá, você encontra. Até lá no final você encontra os medicamentos.
Então, assim, é muito forte isso, essa característica aqui. Então, a gente está nesse caminho, né? Tava lendo agora recentemente uma reportagem da UOL falando sobre uma franquia de mercadinhos de bairro que está crescendo estupidamente aí no Brasil e focando nesse processo. A gente já falou aqui a respeito da movimentação do Carrefour, o Pão de Açúcar já direcionou para esses mercadinhos menores, o próprio Walmart aqui, cara, está investindo muito, está fechando supercenters, né? E está focando no Walmart Neighbor, né? Que seria vizinhança, né? Vizinho. Então, é uma loja menor, né? Mais compacta, com um custo operacional bem menor, e aí você tem uma possibilidade de ter mais rapidez, mais velocidade naquilo que você quer comprar. Beleza. E ainda sobre loja, né, que me veio aqui uma curiosidade, pode ser a curiosidade de mais pessoas, existe, já que a gente tá falando de loja, né, existe essa diferença de loja bandeirada para loja sem bandeira? Existe alguma coisa assim, por exemplo, você entra num posto, aquele posto tem a bandeira, como é aqui no Brasil, né? Tem o posto da bandeira, tem a loja que também é uma bandeira daquela marca. Como é que é isso aí nos Estados Unidos? Olha, cara, a gente está falando aqui da terra das franquias. Dificilmente você encontra algo que não seja uma franquia. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma franquia de loja de conveniência que opera aí no Brasil com bandeira de postos, em postos marca própria. Isso aí já me chamou a atenção. Eu acho que as distribuidoras poderiam repensar o seu mercado, né, já que a sua revenda contratada não tem interesse na sua loja de conveniência, de repente você pode estender essa loja de conveniência para postos marca própria. Esse é um fator que eu achei interessantíssimo. O americano ele é muito preocupado com imagem. É incrível os estabelecimentos, a forma como os estabelecimentos são colocados, as fachadas, os postos de combustíveis. Eu encontrei postos que eu posso usar, a expressão que eu uso lá no Nordeste é rabujados, né? Aqueles postos feios. Encontrei. Mas são muito poucos. É um caso muito raro de você encontrar um posto assim. Geralmente os postos marca própria são muito bonitos, que você até tem que pesquisar. Eu, por exemplo, alguns eu tive que pesquisar para saber se era uma distribuidora ou se era uma marca própria. E você tem diversas condições. Vou te dar aqui por exemplo, eu encontrei um posto que a coberta de gasolina era uma bandeira, era bandeirado, era Shell. A coberta de diesel era marca própria e a conveniência era marca própria. Você encontra muito posto marca própria com lojas de franquias de conveniência. Você tem com Dunkin' Donuts, que aí já não é uma loja de conveniência, é uma doceria, né? Podemos dizer. Mas se você vende salgados, você vende água, bebidas e tal, você tem, quando o posto seja bandeirado ou não, ele não quer se preocupar com essa parte de marca, ele coloca só um food market. Eu encontrei um posto da Chevron, numa cidade, um posto movimentadíssimo, uma loja imensa, imensa, loja imensa, imensa, imensa. E a gente encontrou esse posto e lá era food market. Claro que com as cores da bandeira, eles tiveram esse cuidado, a loja é toda ambientada nas cores da bandeira, que fica uma coisa legal, uma coisa bonita. Então, eu acredito que a questão da franquia, quando você opta por uma franquia e o revendedor é muito preocupado com essa questão dos custos, e ele está esquecendo do principal, que não é a questão dos custos, no caso de uma loja de conveniência, né? É a questão de como você vai atingir o consumidor. Então, o modelo de negociação que eu tenho para bandeirar um posto, ele tem que ser diferente do modelo que eu vou negociar uma loja de conveniência. Porque o público pensa diferente. O consumidor é o mesmo, mas a forma que ele pensa naquele processo de compra do combustível é diferente da forma como ele pensa
no processo, ou se comporta no processo de compra da loja de conveniência. Então, aqui as franquias dominam, independente se é da bandeira ou não. É muito, eu confesso a você que eu acho muito mais bonito quando você encontra o posto com a conveniência, com a franquia da mesma marca. Mesmo quando isso não acontece, quando eles optam pelo marca própria, é incrível como eles colocam lá food market, mas utilizam as cores da bandeira para ficar uma coisa, eu não sei nem se pode isso no Brasil, mas para ficar uma coisa, sabe, bonita de se ver, legal de se enxergar. Então, assim, o americano é preocupado com imagem, imagem é muito importante, então é muito necessário esse cuidado de se fazer. Dentro do layout, as lojas que são franquias, elas são muito mais interessantes que as lojas marca própria. É claro, você tem um pessoal que um know-how muito diferente que vai poder te ajudar a compor essa loja muito fácil. Exceto redes, tá? Quando você pega redes grandes, aí já tem um departamento de marketing que cuida disso. Um bom exemplo disso é a Billsys, né? Todo o ambiente da Billsys é todo dela, né? Todo da forma, com o padrão dela, e então acaba que ela tem um jeito que parece uma franquia, mas acaba não sendo. RJ, é excelente, tudo que você compartilhou aqui com a gente, dividindo, né, a sua experiência, essa sua jornada nos Estados Unidos, contando um pouco dessa experiência das lojas de conveniência, explicando para a gente como é que é esse mercado aí, quais são os diferenciais, e o que a gente também pode, digamos assim, aproveitar, né, dessa experiência e aplicar aqui no nosso negócio aqui no Brasil. E já que a gente vai encerrar, né, esse conteúdo em relação às lojas de conveniência, eu queria que você deixasse aqui para a nossa audiência, para os nossos revendedores e revendedoras, quais foram os insights que você acredita que o nosso revendedor pode aplicar aí no seu negócio e trazer cada vez mais resultado para a loja de conveniência. Olha, Karen, prazer imenso estar aqui. Muito bom estar compartilhando esse conteúdo com o podcast mais assistido do Brasil, né? Poxa, é um prazer muito grande. Mas olha, eu vou bater numa tecla que eu tenho batido já há muito tempo, Karen, que é o consumidor. O foco tem que ser nele. As estratégias têm que ser pensadas nele. O revendedor ele tem que trabalhar com inteligência de consumo. Quando a gente parte aqui para os Estados Unidos, vai para uma feira como a NACS, por exemplo, que eu fui recentemente, e você vê as pessoas falando de inteligência artificial como se fosse um pacote dentro do seu software de gestão, a gente vê que a gente precisa realmente mudar a nossa estratégia. A gente precisa conhecer melhor o consumidor. As empresas estão utilizando inteligência artificial para conhecer melhor o consumidor. Um programa um aplicativo de fidelidade que possa te trazer dados, possa te trazer informações, possa te ajudar, te municiar, né, te direcionar para onde você deve ir. Eu gosto de fazer um comparativo, Karen, que é um piloto de avião. O revendedor, ele é um piloto de um avião, de uma aeronave. Por que ele é o piloto? Porque ele não consegue enxergar o caminho que ele está tendo, ele não consegue se guiar só pelo visual, né? E todas as informações que ele tem dos clientes dele ou da equipe que trabalha, ele recebe de uma pessoa ou de duas pessoas. Então, ele está lá pilotando o avião, ele não consegue enxergar exatamente para onde ele está indo, por isso que ele precisa de todos aqueles equipamentos que eu vou colocar aqui como software de gestão, que vai guiar ele, né? O software de gestão, os treinamentos, os consultores, né? Os parceiros, né? Que vão trazer para ele tanto informações como direcionamentos de mercado, todo aquele painel ali, e ele vai decidir para onde ele vai guiar a aeronave dele. Então, ele precisa ter bons parceiros,
ele precisa ter um excelente software de gestão, ele precisa ter excelentes consultores, precisa estar atento a tudo que está acontecendo lá fora, e ele precisa de uma atenção especial à sua equipe, que são os comissários de bordo. Ele precisa ter um relacionamento muito bom com sua liderança, com seus funcionários, e ele precisa estar atento ao que está acontecendo na cabine, que são os seus clientes. Então, é esse o principal insight que eu deixo para o revendedor, né? Comece a vislumbrar a sua gestão como se você fosse um piloto de avião e você tem essa quantidade de atenção a dar, né? Você tem que dar atenção ao caminho, você não vai enxergar a olho nu, você precisa de parceiros, você precisa de software de gestão, você precisa de consulta, você precisa de consultores, e você precisa ter um alinhamento muito forte com sua equipe de líderes, de funcionários, e também você tem que dar ouvidos à sua cabine lá, aos seus clientes. Então, é essa tríade que vai poder fazer com que você obtenha sucesso e não se perca no caminho, né? A partir do momento que você vai direcionar o seu avião a olho nu, ou pelo seu conhecimento, pelos seus insights, ou simplesmente o conteúdo que você já tem, ou seja, a memória que você já tem, o aprendizado, a história que você já tem, você pode levar esse avião para um lugar que não seja o lugar correto. Então, deixa esse recado aí para a revenda de combustíveis, né? Busquem estar junto de pessoas que possam agregar o seu negócio. RJ, muito obrigada, viu, por você compartilhar com a gente aqui toda essa experiência rica que foi essa jornada nas lojas de conveniência dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso revendedor agora aplicando, né, esses diferenciais aqui no mercado brasileiro. Então, muito obrigada. E eu quero agora agradecer a você que acompanha aqui, né, o nosso revendedor, nossa revendedora, a nossa audiência, por estar aqui com a gente mais uma vez. E o papo com o RJ não para por aqui. A gente volta para falar de um assunto muito interessante, também que vai impactar o seu negócio, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente dá aqui uma pausa para o nosso cafezinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau.